Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Meu nome é Thaís Ayumi Fukuda Cursino. Eu sou da cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo, e tenho 28 anos. Eu sou uma amiga do Templo da Boa Vontade, e o que me motiva é saber que este monumento é um local que traz muita paz para os nossos corações. Eu já tive a oportunidade de visitar o Templo da Boa Vontade 3 vezes, e eu posso dizer que cada experiência foi uma experiência única. Por isso, vale muito a pena nós nos organizarmos para nós sermos amigos do Templo da Boa Vontade e ajudarmos a manter este monumento que traz muita paz aos nossos corações. Experiências únicas, é um lugar místico, é um lugar que vale muito a pena ser conhecido e que eu tenho vontade de levar todas as pessoas que eu amo para poderem sentir a vibração de luz, de paz, de amor que este lugar transmite. Então, todos os anos eu me organizo separando as minhas moedas no cofre do Templo da Boa Vontade, que eu já deixo aqui separado na minha casa, junto com a minha família, e também me organizo para fazer uma doação específica durante o mês de outubro, que é o mês das comemorações de aniversário do Templo da Boa Vontade. Muito obrigada pela atenção de todos e viva Jesus em nossos corações para sempre. A religião do terceiro milênio a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo
é mais que toda a religião. É toda a ciência, É toda a filosofia é toda a política, e toda a moral. é todo o progresso humano, Unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador onipotente onisciente, e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. Assinado Alziro Zaruch, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Famílias do céu e da terra, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos muito bem-vindos à transmissão da Cruzada do Novo Mandamento de Jesus no Lar, aqui da família Zanetti Nora, de Brasília, Distrito Federal, né? Juntando, unindo outras famílias da terra e do céu da terra em torno de Jesus, o protetor das nossas famílias. Muito obrigado a você que está aqui ao vivo neste momento. A você que vai estar assistindo essa gravação, nosso muito obrigado também, tá? E a gente pede aqui, ó, não esqueça de compartilhar, então, essa mensagem de paz para também os seus familiares e seus amigos, tá bom? E como sempre fazemos aqui na religião divina, religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, e a gente diz aqui porque a religião de Deus, ela é mais do que um prédio, né? Ela é mais do que uma sala com cadeiras ou um templo, né? Como o templo da boa vontade aqui, né? A religião de Deus, ela vive em nós. Então, onde nós estamos, somos religião de Deus. Então, por isso que a gente diz assim, aqui na religião de Deus, referindo a essa devoção que nós carregamos, e aonde estivermos, somos religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que não é mais uma religião para confrontar, tá? Não é mais uma religião que vem puxar, tirar as pessoas de um lugar para colocar em outro, não. Uma religião que veio para esclarecer e, acima de tudo, preparar os caminhos para a volta triunfal de Jesus. Agora, como a humanidade vai receber Jesus se nem sabe de tantas coisas que envolvem a nossa vida, principalmente no campo espiritual? Então, essa é a nossa grande missão, né? Um trabalho muitas vezes parecido, né? Como diz o pessoal, um trabalho de formiguinha, porém sendo bem construído em cada coração. Primeiro nos nossos corações, porque só convence quem está convencido, né? Então, primeiro nos nossos corações e depois aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos grupos sociais. Então, vamos buscar essa força e esse entendimento. E aqui, então, na religião do amor universal, nós, antes de iniciarmos qualquer atividade, a gente leva o nosso pensamento a Deus e faz a nossa prece. Hoje, vamos à prece de São Francisco de Assis, uma gravação histórica na voz do saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo e fundador da Legião da Boa Vontade, o irmão Alziro Zarur. Vamos num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos juntos orar, vamos falar com Deus.
Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Afirmou Jesus, nosso divino mestre: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um novo mandamento eu vos dou: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. E esta é a religião do próprio Deus no seu novo mandamento revelado pelo Cristo. O amor acima de tudo, porque Deus é amor e nada existe fora desse amor. Deus, nosso Pai, sempre teve boa vontade para com os homens, mas agora é preciso, é urgente, é inadiável que os homens também tenham boa vontade para com Deus. Boa vontade em todos os momentos da vida, porque boa vontade é um Natal permanente, a ordem divina em marcha, em prol do bem comum, em todos os cantos da terra. Irmãos legionários da boa vontade, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações. Vamos pedir a proteção de Deus na corrente da boa vontade, através da prece de São Francisco de Assis, que é o patrono da LBV. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos,
Perdoando é que somos perdoados. E morrendo é que nascemos para a vida eterna. Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo aqui de hoje, a nossa conversa. Tudo bem com vocês, gente? Como é que vão? Belezinha, mais ou menos, daquele jeito. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Muito obrigado aí pela presença, você que está aqui ao vivo neste momento. Muito obrigado a você que vai estar assistindo essa gravação depois também. Seja muito bem-vindo. Gente, então, sem mais delongas, vamos continuar aqui. Estamos estudando o livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 1. São 3 volumes, estamos estudando o volume 1. E aqui, como a gente sempre comenta, está toda a alma da religião de Deus. Então, a gente está, para aqueles que já estudaram, recapitulando. E para aqueles que estão conhecendo a religião divina, vai entender como a religião de Deus, né, olha tudo que está em volta dela e interpreta esse mundo que vivemos, mundo material e mundo espiritual, tá bom? Então, vamos a mais um compêndio aqui de ensinamentos. Tudo bem, irmã Olivia, irmã Nália? Sejam bem-vindas, Deus está presente, prazer estar aqui com vocês, tá? Vamos lá então, gente, vamos falar um pouco de fé e boas obras? Página 67 do livro Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, volume 1. Estamos no capítulo Quanto à sua filosofia, e a gente sempre vai lembrar que filosofia é amor ao conhecimento. E aí o irmão Paiva resume que a filosofia da religião divina é Jesus. Então é o amor ao próprio Cristo de Deus, tá? Na página 67, então, encontramos o subtítulo Fé e Boas Obras Firmadas em Jesus. Se no seu livro aí tiver na página diferente, procura lá no sumário, lá no índice. Às vezes, por causa da edição, muda um pouquinho as páginas, tá bom? Bora lá, então? Fé e Boas Obras Firmadas em Jesus. Eis um resumo à filosofia da religião divina, a verdade, a justiça e o amor universal ecumenicamente em marcha por todos os quadrantes da Terra, construindo pela pujança do trabalho regenerador um mundo melhor, no exercício da fé realizante, que se opõe à fé ociosa. A fé realizante, atenção, hein, gente? A fé realizante é o alimento diário para a alma. A fé egoística é a sua indigestão. Prestaram atenção? A fé realizante é o alimento diário para a nossa alma. Então, fé a gente não pratica só quando a gente participa de uma reunião, por exemplo. Ou então quando a gente, sabe, em pontos específicos da nossa vida, não. Fé realizante é o alimento diário para a nossa alma. Então, significa que em todos os dias da nossa vida, precisamos aproveitar as oportunidades do bem. Aproveitar as oportunidades para fazermos o bem. Nossa, irmão Rafael, mas todos os dias, porque a fé realizante é o alimento diário. Pare de comer para você ver o que acontece com o seu corpo. Pare. Fique alguns dias sem comer. O que vai acontecer, gente? Vai perder energia, vai ficar fraco, né? Existem estudos aí que as pessoas vão ficando, quando elas ficam muito tempo sem se alimentar, entram em delírio antes da decomposição do próprio corpo, porque é um combustível. Então, para fortalecermos a nossa alma, a fé realizante precisa ser algo diário. Então, todos os dias, gente,
Todos os dias precisamos praticar alguma boa obra. Nossa, mas será que isso é tão difícil de fazer? Um sorriso, já comentamos aqui, pode ser um grande fruto nesse seu dia. Um bom conselho. O fato de não entrarmos em fofocas, por exemplo, já é um trabalho da fé realizante. Então, vejam que atitudes no bem não precisam necessariamente serem assim monumentais. Uma escolha bem feita já é a prática dessa fé realizante. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Disse Jesus: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. E continua o autor. É a lei do Apocalipse, lei das obras, que tão sabiamente falou Zarur. Lição que, de igual modo, encontramos no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, no livro do profeta Jó, capítulo 34, versículos 10 e 11. A impiedade está longe de Deus e a injustiça longe do Onipotente, porque ele dará ao homem segundo as suas obras e recompensará cada um segundo o seu proceder. E continua aqui o irmão Paiva. Também Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10º, admoesta: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Lembra que a gente comentou também, gente, que quando Jesus fala cada um conforme as suas obras, não são só obras boas, hein? Vamos receber também sobre aquelas obras que não foram tão boas assim também. Então, que possamos fazer sempre boas obras. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam bem, foi Jesus quem asseverou em seu evangelho, de acordo com as anotações de Mateus, capítulo 16, versículo 27, aspas, a cada um segundo as suas próprias obras, fecha aspas. Trecho ratificado aqui pelo apóstolo dos gentios. Jesus, mais do que todos, prega a fé, e fé realizante. Ele nos incentiva. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que crê. Evangelho consoante Mateus, capítulo 17, versículo 20. Nessa passagem, o sublime professor apresenta a fé como instrumento de boas obras para a salvação pessoal e coletiva, enfatizando que, por menor que ela seja, veja o exemplo do grão de mostarda, afastaremos do nosso caminho as, aspas, montanhas, fecha aspas, que nos impedem de avançar na direção de Deus. O monte que Jesus se refere, conforme Zarur explicou tantas vezes, são as dores naturais em consequência dos erros praticados. São as ciladas dos enganos que nos encarceram quando ignoramos as leis eternas, distanciando-nos assim da compreensão do mecanismo que as rege. Então, né, gente, está aí essa questão da fé e termos boas obras. Não basta termos fé, é necessário ter obras. Então, a gente agora vai à Bíblia Sagrada. Vamos lá na carta do apóstolo Tiago. Vou ler alguns versículos aqui, porque ele deixa bem claro para nós o quão é importante termos a fé junto com as obras. Mas, irmão Rafael, chegará o momento que só a fé vai preencher a gente vai conseguir sim, quando nós estivermos convictos de que a fé e as obras caminham juntas. Por enquanto, precisamos buscar do alto a fé e realizarmos com a energia que a gente recebe dessa fé as boas obras. Ainda estamos nessa fase, mas já é uma fase muito grande, tá, gente? Quando o autor traz aqui a questão da fé ociosa, é porque muitos ficavam só no campo
da oração, né? Do tipo, olha, meu irmão, você passou por certa dificuldade, 3 tapinhas nas costas, vai com Deus, que Deus te, né, te ilumine. Não, não é assim. Às vezes você precisa colocar a mão na massa. Às vezes você precisa realmente, olha, eu estou aqui orando por ti, mas você está precisando de alguma coisa, então a gente vai fazer, a gente vai te ajudar, né? Por exemplo, aqui em Brasília passei por um caso que nos cobra essa questão da fé. Um irmão que estava internado, né? Um irmão aqui da comunidade de Brasília, e aí não tinha quem posasse com ele, que estava no UTI. E aí a pessoa que era responsável, irmão Rafael, o senhor pode fazer? Posso. Posso, por quê? Não adianta eu ficar assim, não, irmã, então, olha, que Deus, né, te ilumine, que Deus te dê forças, tá bom? E que você consiga aí. Não, então tá, dá para fazer? Vamos fazer. Não estou me colocando aqui como exemplo perfeito, tá, gente? Eu só estou trazendo essa visão de que a gente precisa ter atitude. Não adianta nada. É o que Tiago vai falar aqui na sua epístola. Fé sem obras é morta. Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 2, a partir do 14. Não vou ler tudo, só um trechinho. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Tá aí, Tiago deixa bem claro aqui para nós essa questão, hein, gente? A fé e obras firmadas em Jesus. É assim que a religião divina vê a questão da fé que nos move de verdade, senão ficaremos apenas, né, só no campo ali do, sabe, da oração e de que Deus ajude, que Deus possa, né, te iluminar, possa, enfim, né, a gente às vezes só vai ficar nesse campo sem ajudar de verdade. Mas agora eu quero ir uma outra página da Bíblia Sagrada, que eu gosto muito, que inclusive foi o trecho que, quando eu e a Mira casamos na religião divina, foi o trecho que foi lido para nós, né? E eu gosto muito porque uma das minhas bandas favoritas aqui no Brasil gravou, né, esse trecho em formato de música. Então, nós vamos agora à primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Olha a importância, gente, da fé e das boas obras. Quando a gente fala em boas obras, automaticamente estamos falando do que, gente? De caridade. De caridade. Nós estamos comentando bastante isso nos nossos encontros. E aqui, Paulo vai falar bastante disso. O amor é dom supremo. E eu passo Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, tá? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver caridade, nada serei. E ainda que eu distribua, atenção, gente, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disso me aproveitará.
Por que que a gente tem a nossa reverência e tem a nossa devoção a Jesus, e principalmente no momento que ele entregou a sua vida por todos nós? Porque Jesus não fez isso sem o espírito de caridade. Senão ele teria feito à toa e não teria ajudado em nada, mas ele fez, ele entregou-se à humanidade por espírito de caridade a todos nós. Tá vendo como que é muito maior, gente? Caridade é um conceito que, como estamos comentando aqui, ele é muito maior. Está atrelado às boas obras, que está atrelado à fé. A caridade é paciente, é benigno. A caridade não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Olha aqui uma outra coisa interessante, gente. Nós precisamos, com esses conhecimentos espirituais, evoluir. Não dá mais para a gente ficar pensando pequeno ou pensando que as coisas não vão mudar porque são assim. Para mim, quando Paulo diz aqui que quando ele era menino, pensava como menino, agia como menino, quando cheguei a ser homem, as coisas mudaram, porque depois de tanto conhecimento espiritual que nós recebemos de Jesus através da religião de Deus, será que a gente não consegue mudar de verdade? Será que a gente ainda está na fase que ainda não aprendemos, que ainda duvidamos, que ainda colocamos um ponto de interrogação sobre essas coisas? Não podemos mais. Já estamos espiritualmente mais maduros. Por isso que a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, conta com você. Porque sabe que você pode desenvolver muita coisa. Mas você precisa abrir o seu coração. Você precisa querer fazer mais. Todos nós, tá, gente? Eu me coloco aqui também nessa equação. A gente precisa cada vez fazer mais. Porque a nossa vida só será justificada aqui na Terra de verdade se nós produzirmos frutos. Não é o que a gente lê, por exemplo, lá no tratado do novo mandamento de Jesus. A todo momento Jesus fala, né? Para que vades e deis bons frutos. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi, para que vades e deis bons frutos. É o nosso legado aqui na Terra. Como é que a gente tem bons frutos? A fé nos dá energia. E com essa energia a gente realiza essas boas obras. Então precisamos. Poderíamos dizer aqui assim, tá, gente? Olha, o que a religião de Deus prega é assim: participa de vez em quando lá das reuniões, participe ali de alguns estudos, de vez em quando faça uma colaboração e o céu te esperará com os braços abertos. E os anjos estarão batendo asas, né, tocando as suas harpas e glorificando a sua vida aqui. Poderíamos vender essas facilidades. Poderíamos, mas não é assim. A gente precisa mas irmão Rafael, e o outro? Não se preocupe com o outro, preocupe-se com você. Faça o que você veio fazer. A sua missão, e maximize o que você pode fazer.
Eu me lembro aqui, por exemplo, do ensinamento de André Luiz, Espírito, quando ele fala, por exemplo, já comentamos aqui outras vezes, do bônus hora. Esse bônus hora, gente, é quando realmente a gente produziu alguma coisa. Quando a gente não faz apenas aquilo que foi combinado, quando a gente consegue um pouquinho mais. Sabe aquela coisa de você conseguir, olha, me pediram isso, mas eu consegui fazer, eu fiz isso e fiz mais um pouquinho. Aí que a gente está começando a realmente a justificar a nossa existência aqui na Terra. Porque o próprio Jesus falou, gente, depois de fizerdes tudo o que foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que é da nossa obrigação. Jesus está diminuindo a gente aqui, pessoal? Não, ele está falando que a gente pode fazer mais. Ele está dizendo que a gente pode fazer muito mais. Só que a gente fica preso às coisas de menino, como o Paulo está trazendo aqui. Fica preso às coisas de, né? Mas a grama do vizinho é mais isso. Mas a vida assim, a vida do outro é assim. Mas a justificativas, pessoal, a gente sempre vai ter. Sempre vai ter. E os argumentos para nós sempre vai fazer todo o sentido da vida. Mas será que para Deus vai fazer? Então, pensemos todos nós nisso. E finaliza aqui para que vocês possam comentar, porque agora vemos em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Olha essa questão do espelho, né? Quando você olha para o espelho, você vê quem? Você mesmo. Né? Quando você olha para o espelho, você está vendo você. E os ensinamentos do Cristo faz com que a gente enxergue o que nós somos de verdade. É o espelho da alma. Quantas e quantas vezes, gente, estudando os ensinamentos de Jesus, a gente fala assim, nossa, aqui eu errei, hein? Ninguém falou nada. Não foi nenhuma indireta. Mas a nossa consciência fica cobrando. Então, se ela está cobrando, é porque a gente ainda tem chance de renovar. Lembra na semana passada que a gente falou do equilíbrio? Então, ainda há chances da gente renovar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, porém, a maior delas é a caridade. Então, tá aí, gente, né? Os ensinamentos do apóstolo Tiago, do apóstolo Paulo, né? Falando dessa questão da fé aliada às boas obras. Novamente, pessoal, novamente. Estamos nessa fase de... Mas irmão Rafael, aí alguém pode perguntar, mas, irmão Rafael, mas espera lá, né? A gente, se tem fé, é aquela coisa, né? Eu tenho fé, eu tomo água fluidificada, mas eu tomo o remédio necessário. Sim, você tem que fazer isso. Porque estamos nessa fase de buscarmos, né, a inspiração, de buscarmos aquilo que a fé nos dá energia e, ao mesmo tempo, usar essa fé com as nossas atitudes materiais. Mas chegará o momento, sim, que nós estaremos tão cheios de boas obras que a fé vai fazer isso de forma automática. Quem disse isso, gente, não sou eu, tá? É o fundador desta casa e o proclamador desta casa, o irmão Alziro Zarur. Lá nas Lições do Céu, que a gente já leu algumas peças, e depois a gente vai ler, porque está nesse compêndio das Sagradas Diretrizes, né, irmão Celi? O irmão Zarur fala, você não quer ver sua mãe, a saúde da sua mãe restabelecida, teu filho curado, você consegue e vai conseguir. Mas para chegar nesse nível, a gente precisa justificar com muitas boas obras. Então, gente, não perca as oportunidades que a religião de Deus te oferece. Se a religião de Deus te convidou para alguma ação, participe. Mas ninguém falou nada, então se ofereça. Olha, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar as revistas Jesus está chegando? Posso. Então multiplique. Eu posso, irmão Rafael,
trazer novos colaboradores para a religião de Deus, não só pode, como deve. Às vezes você conhece gente que a gente não conhece. Então você pode acessar outras pessoas. Mais pessoas ajudando a religião divina, mais ela cresce. Ah, irmão Rafael, eu posso me voluntariar nas atividades que existem? Pode. Existe, né, nas igrejas o musical, existe nas igrejas nossas as equipes que trabalham na infraestrutura da reunião. Existe uma porção de coisas que muitas vezes a igreja não consegue realizar por falta de trabalhadores da boa vontade. Então tá aí uma chance para você. Ah, ninguém falou nada comigo, se ofereça, olha, tô aqui. Eu posso nesse dia, eu posso nesse horário. E aí você vai ver, meu irmão, minha irmã, que quanto mais participamos dessas ações, mais vamos querer participar, porque isso vai nos preencher e vai justificar de verdade a nossa existência aqui na Terra. Lembra que Jesus falou, e veja, hein, tudo parte de Jesus, hein? Não é da nossa cabeça aqui, não. Tudo parte de Jesus. Lá no capítulo 3º do Apocalipse do Mestre Amado Jesus, na igreja em Laodiceia, o que a gente encontra lá? Uma fala muito forte de Jesus. Ele pede para nós sermos quentes ou frios. Ou seja, que tomemos uma posição de vez. Mas aqueles que querem ser mornos, ou seja, nem quente, nem frio, o que Jesus fala aí? São palavras de Jesus, hein, gente? Estou a ponto, assim como és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É essa a expressão que ele usa. Quando essa ação acontece na gente, é porque o nosso corpo está rejeitando, não é isso? Aquilo que nós comemos. Então, se Jesus está dizendo isso, veja, ele está dizendo assim, olha, não é que Jesus está falando, não te amo mais. Mas ele está dizendo, eu prefiro que você se posicione para a gente poder ou contar com você, ser quente, ou que você, frio, a gente possa encontrar uma maneira de desquentar. Agora o morno, ele vai ficar ali, sambando, né? Nem vai, nem volta, nem ajuda, atrapalha. Então ele utiliza essa expressão. É Jesus falando, tá, gente? Não é o irmão Rafael, é Jesus falando. Então, que a gente possa justificar aí bastante a nossa vida com muitas boas obras. Vamos lá, Mona, rapidinho então, para você comentar aí. Seja bem-vinda, Deus está presente. Depois, Armando, se ele quiser já emendar aí, fica à vontade. Está presente a todos, os corações para si. É tão importante a gente estudar o Evangelho, né? Como o Rafael leu aí, o Evangelho. É bom a gente estudar os livros do irmão Caio, porque a gente vai aprendendo, né? Cada vez mais. Aí vai te dizer, eu quero participar mais, eu quero fazer mais, eu posso fazer. Ah, eu estou aqui, eu posso ajudar, o que eu posso? O que eu posso fazer? Como o Rafael sempre, tem o coral, né? Tem o coral na torre, tem os trabalhos da equipe, tem, tem umas igrejas, tem a equipe do céu, está precisando de alguém na equipe, né? Minha mãe, que é responsável da equipe, ela fala, preciso de alguém na equipe. Você quer trabalhar? Pode, deve. Aumenta mais a equipe do céu. Nossa aula de moral ecumênica. Se você quer participar, quer dar aula, vai, faça. Dá aula para as crianças. Né? Os voluntários aí estão precisando de alguém dar aula. Né? Um voluntário de, por exemplo, ir para a igreja. Vai, faça. Né? Da revista, que eu posso ajudar na revista, distribuir? Pode, como não deve. Eu posso colaborar. E deve. Eu posso colaborar com a religião de Deus? Pode e deve. Por quê?
Porque ali você está salvando a religião de Deus, ela tem todo o trabalho na manutenção, a igreja precisa da nossa ajuda. Como agora é o aniversário do Teta Boa Vontade, o templo precisa da gente. Por que precisa? Tem que ajudar, tem que fazer. Ajude o Teta Boa Vontade. Tudo aquilo que Mozart deixou, uma Paiva, deixou esse templo maravilhoso. A gente tem que ajudar a manter esse templo da boa vontade. Eu estou emocionada, gente. É que isso comporta a gente. Quando você vai num templo, você não sente bem lá dentro? Você não sente bem como você é renovado? Você não sente bem fazendo a espiral? Você não sente bem na Salishi? É um dos meus preferidos da Salishi, que me acalma. Quando eu entro lá, me acalma e tira toda a turbulência, tudo no dia a dia, eu consigo concentrar. Quando eu for para o templo, é a Salishi. É lá que eu consigo concentrar. E a fonte sagrada é maravilhosa no Sertipé dali, que a minha mãe sempre fala que a água é pura, cristalina. Ali é um remédio também. Ali você vai lá pegar água, é um remédio ali. É Jesus colocou o remédio ali para você. Você está precisando de alguma coisa ou tá doente, está precisando disso? Beba água. A água de picada é o alimento da alma. A gente fica liberta, a gente fica curado. Você está doente, você não pede a Deus? Jesus me cura. Me tira isso aqui. A gente vai atrás do material, atrás de meta, loja, tem que ir. Mas o importante, o médico é Jesus. É ele que a gente vai atrás. Vamos fazer o trabalho. Vamos dedicar cada vez mais, gente. Porque depois voltar no mundo espiritual, você vai querer pedir trabalho, eu quero trabalhar na religião de Deus, que ele vai dizer, você não pode mais. Você estava na terra, você não queria trabalho de revista, você não queria estar no coral, você não queria ir no trabalho da equipe do céu, você não queria ajudar a limpeza da igreja, você não queria ajudar na sala na idoso, que precisa de mulheres, você não queria colaborar com a religião de Deus, você não queria trazer mais uma pessoa para conhecer a religião de Deus, você não queria nada disso. Agora você está aqui, você quer fazer alguma coisa? Né? Jesus vai dizer isso. Você não pode fazer mais. Você estava na terra e tinha toda essa oportunidade. Agora que você está aqui, você não tem mais. Então, a gente tem que fazer quando a gente está aqui. Né? O Rafa sempre fala isso. Quando a gente está aqui, faça. Não precisa preocupar com o outro. Não, faça você. Faça a sua parte. Que Deus fará a parte dele. Por isso a gente praticar, por isso que a gente tem que fazer mais. É isso, meu recado é esse. É não te puxar a orelha de ninguém. Quem está fazendo a reunião não é de puxar a orelha de ninguém. Porque quem puxa a orelha de alguém é Jesus. Ele pode. Ele pode falar. Ele pode dar uma chacoalhão para você. Ele pode. Mas a gente não pode. A gente só orienta. A gente fala. Mas às vezes a gente fala, mas você não está fazendo. Olha aí. Então a gente tem que falar o que a gente sabe, o que a gente aprende. E o que a gente faz também. Então, vamos fazer, porque não é puxar de orelha que a gente está xingando
tá chegando o pessoal aqui tá participando, não tô chegando, vou chegar, vou xingar, você tem que fazer isso. Eu tô mandando, não. Eu não posso fazer isso. Como o Rafael falou, eu tô colocando eu no lugar também. Eu aqui também tô colocando o meu lugar. Será que eu tô fazendo? Será que eu não tô? Será que eu tô praticando? Será que eu não tô praticando? A gente coloca em primeiro. A gente coloca primeiro e ajudando outras pessoas, para não sofrer o mesmo erro que a gente está sofrendo erro, corrige. Senão a minha mãe, ela fala assim, a cabeça, põe a cabeça no travesseiro e o pensamento fica ali, né? Porque você não fez, fica maculando ali. É terrível isso, né? A mente fala, por que você não fez? Por que você não praticou? Por que você não fez aquilo? Por que você não fez o outro? A mente, ela tá ali, ó, martelando na nossa memória. Ela vai martelando ali. Muita quarta, o mão espiritual tá ali falando. Por que você não fez? Por que você não tá fazendo? Então, vamos fazer cada vez mais, praticar mais, para quando a gente voltar ao mundo espiritual, mostrar para Jesus dizer, Jesus, eu fiz a minha parte, eu fiz tudo que eu estava na terra, tudo. Eu estou aqui para te trazer esse tesouro espiritual. Esse é o meu tesouro. É esse que eu fiz. Tudo que eu prometi na minha agenda espiritual está aqui. Eu fiz. Pode acreditar que eu fiz. Está aqui na minha mão. Imagina isso, gente. Quando Jesus voltar, a gente mostrar para ele os tesouros que a gente fez, o que a gente praticou. Imagina isso, a felicidade dele. Imagina se o Jesus não vai ficar feliz. Meu filho fez. Meu filho praticou. Meu filho cumpriu toda a agenda dele. Eu estou muito feliz. É isso que Jesus quer. A gente fazer a nossa parte, mostrar para ele e Jesus ficar feliz. Imagina isso. Quando ele voltar aqui, ele vai ficar feliz, ver que a gente fez a nossa parte. É isso. Muito bem, Mona. Parabéns aí pela explanação, né? A Mona ela faz um catadão aí de tudo aí, né? Mas é isso, né? Acho que só uma coisinha, Mona, né? Não é, eu sei que você usou a expressão xingar, né? Mas na verdade estamos aqui conversando, né? Conversando com a gente mesmo, né? Porque, como a gente falou, os ensinamentos de Jesus é um espelho para a nossa alma, né? Para aquilo que nós somos de verdade. Então, a gente está aqui conversando, né? Entendemos sua expressão, mas é só para deixar aí claro para todo mundo que estamos aqui, né? Conversando e tentando melhorar no final de tudo, né? Mano Celi, vamos lá, fique à vontade de estar presente. Seja bem-vindo. Viva Jesus em nossos corações. A todos, obrigada aí pela oportunidade. É como nós aprendemos, né? O saudoso irmão Alcino Zarur, ele, antes de voltar à pátria espiritual, ele disse, né, ao irmão Paiva, que ele deixava para o irmão Paiva a lei do Apocalipse, que é a lei das obras. Então, o que Jesus espera de nós? Mais do que as nossas palavras, né? Ele também espera as nossas ações. Como você deu o exemplo aí, se tem alguém necessitado, se tem alguém precisando, não adianta a gente orar, né, e falar, Deus vai te ajudar. Não, a gente tem que fazer a nossa parte. Por isso que o irmão Zarura, ele deixou aí o poema da fraternidade, porque lá ele fala das diversas formas de caridade, né? Porque, como diz o ditado popular, né, gente? Ninguém é tão pobre que não possa ajudar e nem que tenha tudo e que não precise de ajuda. Então, lá naquele poema, o irmão Zabra deixa as várias formas que nós podemos fazer a caridade, inclusive até com um sorriso, né? A gente pode ajudar as pessoas.
E isso é por quê? Porque Deus dá oportunidade para que todos possam realizar isso. E como você leu aí, o apóstolo Tiago deixou bem claro: quem tem fé tem obras, né? Porque é justamente essa fé que nos move a realizar as boas obras. Por isso que Jesus disse aqui, nesse trecho de Mateus, né? Capítulo 17, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20, ó. Se tiverdes fé do tamanho para um grão de mostarda. Então, Jesus já está dizendo, não precisa ser uma fé, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas a minha fé é muito pequena. Então, Jesus já aqui, ele já deixou claro, ó. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Todo mundo já deve ter visto um grão de mostarda, é a menor semente que existe, né? Direis a esse monte, sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá, porque tudo é possível àquele que crê. Mas esse monte que Jesus está dizendo aqui, o irmão Paiva ressalta muito isso, né? Não é a montanha, né? Porque para que nós vamos tirar a montanha do lugar dela para lançar para outro lado? Mas as dificuldades, né? Os desafios que nós temos para poder realizar as nossas boas obras. E esses desafios estão dentro da nossa família, através dos filhos, através do trabalho, através, né, de várias coisas. Para a gente realizar as boas obras, para a gente ter as melhores atitudes, muitas vezes a gente tem que vencer montes, né, que nem são assim tão enormes assim, mas às vezes se tornam, dependendo do momento da nossa vida. Mas Jesus aqui nessa passagem ele deixa bem claro, né, que é essa fé que será esse instrumento que vai nos proporcionar a realizar sempre as boas obras para a nossa salvação e para auxiliar os nossos semelhantes também. Muito bem, Manzê, muito bem, né? Gente, eu estava aqui pensando, enquanto a irmã estava falando, já cumprimentar aqui o irmão Cláudio também. Seja bem-vindo, irmão Cláudio. Deus está presente. Prazer tê-lo aqui com a gente, tá? Por exemplo, viva Jesus. Por exemplo, gente, ter fé também muitas vezes muitas vezes não, também é ter resiliência. Às vezes você enfrenta uma determinada situação que não foi você que provocou de imediato, mas a situação vem para você. O problema vem para você. E aí você pode o quê? Ficar lamentando, reclamando, mas isso é injusto. Mas por que veio para mim? Por que essas coisas acontecem na minha vida? E aí a gente vai. Ao invés de diminuir o problema, a gente vai só aumentando. Porque a gente vai doando a nossa energia para o problema ficar maior. Ou a gente pode usar a fé. Paulo apóstolo fala, né, lá na armadura de Deus, na sua epístola aos Efésios, que o escudo é da fé, né? O escudo é a fé. Ou você pode falar o quê? Eu sei que vocês vão se identificar com isso, porque muita gente passa por isso nesse momento. Bom, o problema veio até mim. E agora eu vou enfrentar. Eu vou resolver. Eu vou ter fé. Eu vou caminhar. E a caminhada vai ser dura, porque os espinhos da ingratidão, os espinhos da maledicência vão entrar na sola do meu pé. E vai doer mesmo. Vai doer na alma. Tem uma outra fala de Paulo Apóstolo, agora não me lembro qual epístola, mas ele fala, né, que é o espinho na carne. É doído. Mas ele mesmo diz também: sou fraco, mas tudo posso daquele que me fortalece. A fé é isso, gente. Aí você vai resolvendo, e vai resolvendo, e vai tentando entender. Os espinhos continuam doendo, mas você continua a caminhar. Porque a fé é isso.
ela faz você não desistir simplesmente. Você não desiste. A vida bate, né? A gente apanha da vida, mas a gente continua a avançar. Eu lembro de um personagem aí do cinema muito famoso, aquele boxeador que todos conhecem, né? O Rock. Num dos filmes dele, ele está conversando com o filho e ele fala uma frase, eu acho uma frase muito interessante para a nossa vida. E para mim tem a ver com fé também. Ele diz para o filho dele assim: não vai ter luta mais difícil do que a própria vida. Ninguém vai bater mais em você do que a própria vida. Mas você tem que continuar indo para frente. E a gente diz aqui, vamos sempre em frente, porque Deus está presente. É isso. Essa é a fé. Ah, mas irmão Rafael, mas e as injustiças? Tudo será julgado pelas mãos divinas e pela justiça divina. Agora, se a situação chegou até você e você não quiser enfrentar, quem vai sucumbir é você. Então, a fé nos faz com que a gente se alimente dessa fé. Ah, mas então quer dizer, lembra lá no comecinho do trecho que a gente leu hoje? A fé realizante é o alimento diário para a alma, é isso. Olha, e eu vou dizer uma coisa, olhando aqui nos olhos de cada um aqui de forma digital. Vamos agradecer quando nossa mente estiver mais integrada em Deus, nós vamos agradecer a Deus por esses momentos da nossa vida, gente. Porque muitas vezes a gente só conseguiu demonstrar que nós amamos de verdade quando enfrentamos desafios que precisamos amar. Muitas vezes só descobrimos que conseguimos ter paciência é porque enfrentamos situações que exigiam da paciência. Então, foram as adversidades que moldaram a nossa vida para melhor. São as coisas que acontecem na nossa vida que lapidam, e muitas vezes de forma doída, mas que lapidam a nossa alma de verdade. Mas quando a gente sai desse tormento, a gente sai muito melhor. Então, veja, ter fé, gente, ter fé não é religião. Ter fé é algo que vai muito além. Só que fé com boas obras. Fé com realizações verdadeiras. Obras que vêm do coração. E nós seremos, sim, para aqueles que seguirem nesse caminho, nós receberemos tudo aquilo que foi prometido. Por quê? A cada um conforme a sua. Não tem nada perdido, gente, nas nossas batalhas. Não tem nada perdido na nossa vida. Todos nós não vamos perder por termos fé. Pode ser que demore, aparentemente, né? Uma certa demora. A gente vê lá no Apocalipse, né? As almas. Mas cadê o julgamento? Cadê o julgamento? Aparentemente, parece ser demorado. Mas estamos olhando no prisma do tempo humano. Para Deus, o tempo é. Para nós, o tempo passa. Para Deus, o tempo é. Então, continuemos a marchar com o escudo da fé em direção, né? Até Paulo Apóstolo fala lá na Epístola aos Efésios, né, na armadura de Deus, que ele fala: o escudo da fé é para qual você pode se proteger dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, você se protege e você avança. De verdade. Pense nisso, meu irmão, minha irmã. Desde quando você começou a entrar em contato com esses ensinamentos de Jesus, o quanto que a sua vida já se transformou. Quantas vezes você utilizou da fé para você suplantar certos desafios? Pense nisso. E você vai ver quantas montanhas, como a irmã Luceli ressaltou aí na sua fala, quantas montanhas a gente já afastou da nossa vida. É que a nossa memória humana, muitas vezes, esquece, né? Mas quantas coisas você, pela sua fé, você já conseguiu suplantar?
Então, continue, né, nessa caminhada. Vamos lá, irmão Cláudio, quer trazer aí seus comentários, meu amigo? Depois a gente vai lá com a irmã Nária, com a irmã Olívia, com o pessoal lá de Jundiaí também. A gente vai concluindo aqui a nossa reunião. Se quiser comentar, irmão Cláudio, fica à vontade. Seja bem-vindo, Deus está presente. Deus está presente, irmãos. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Satisfação rever a todos aí. Alguns dias que ando meio ausente, meio na correria. Eu não sei o trecho qual que você estava lendo, que eu entrei um pouquinho aqui, né? Que hoje eu estou trabalhando, levantando algumas informações, está meio corrido. Aí eu vi o link, aí eu falei, deixa eu entrar mesmo que seja um pouquinho, porque a gente sentir a vibração dos irmãos legionários, né? E passar um pouquinho da nossa experiência também. Tendo em vista que eu escutei sua irmã falando, é fundamental que ir fazendo um compilado de todas as informações que eu vi. É importante a gente estar sempre inteirado às palavras de Jesus, junto à religião de Deus, que é o nosso caminho que a gente vem seguindo, junto ao templo da boa vontade, tudo que vem acontecendo, que faz, naqueles momentos que a gente vem passando por dificuldades, que eu enfrento, eu vou falar uma coisa para você, eu venho enfrentando todo dia uma batalha, né? Então a gente vem batalhando, que hoje, como eu trabalho exclusivamente para mim, eu não dependo de mais ninguém, então eu tenho que correr atrás, e eu peço sempre para Deus, sempre para os anjos da guarda que possam me auxiliar, me dê um entendimento para que eu possa conduzir da melhor forma possível, como chegar, que eu trabalho com o público, como chegar adequadamente. E eu aproveito esse canal que eu tenho de comunicação, eu ando com as revistas dentro do carro, onde eu vou, estou distribuindo a revista da Legião da Boa Vontade e da Religião de Deus. Por que eu falo Legião da Boa Vontade? Porque aqui em Guararema, muita gente não conhece a Legião da Boa Vontade e nem a Religião de Deus. Então tem que fazer um link do quê? Legião da Boa Vontade é a instituição que surgiu há mais de 75 anos, vai fazer 75 anos agora, e ela veio para trazer a caridade material que as pessoas tanto precisam, que é uma roupa, uma alimentação, e aliada a isso, ela também já tem a sua parte que ajuda a pescar, que ela dá o peixe, a Legião da Boa Vontade, e ela já vem com o intuito de querer ajudar, que já ajuda as pessoas a fazer, a pescar, não só depender, ficar na dependência, o que é? O auxílio espiritual. E a religião de Deus é a complementação de tudo isso, que veio para fazer a junção das informações, porque senão fica uma coisa meio que perdida. Então, e aqui na região, como muitas pessoas não conhecem, primeiro eu levo a Legião da Boa Vontade para as pessoas entenderem, para depois eu trabalhar a religião de Deus e através da revista. Então, eu me sinto, às vezes, gratificado, porque tem muita gente que eu entrego a revista, eu preciso ir lá, gente, vamos marcar de ir lá. Tem um colega hoje que eu levo o Leonardo para fazer, que ele faz escolinha de futebol todo dia não, toda segunda e toda sexta-feira. E tem um rapaz lá que eu falei que da Legião da Boa Vontade, que tem uns corais, que eu trago através da música. Então eu lanço até, eu tenho um pessoal aí que toca lá, né, muita gente, você sabe que eu toco num bloco aí, eu faço ritmista, e eu tenho algumas pessoas que eu comento que eu faço parte da Legião da Boa Vontade. Na verdade, a maioria já sabe, né? Eu entrego a revista um para o outro ali, e eu falei para esse rapaz, e ele falou para mim, não, eu quero ir lá visitar, mas eu falei assim, não, a gente precisa marcar. Ele virou para mim, não, a gente não marca. O dia que você fala assim, vamos, porque aí eu me agendo, porque o final do ano já tá, quando a gente já está chegando. E quando a gente fala em marcar, acaba não acontecendo. As coisas têm que ser muito que na prática, né? Aí você tem que ser assim, ó, vamos fazer, porque se a gente depender de marcar alguma coisa, a gente não faz nada. Então, existe agenda? Existe agenda, mas algumas coisas você tem que ir no susto. Vamos agora. Então, aí você já pega as pessoas e começa, principalmente nessa situação. E ele falou isso para mim, eu falei assim, é verdade, eu vou ver o momento ideal para mim também, que aí eu vejo se eu levo ele para participar, para estar integrando, né? Porque é fundamental. O que é bom para mim, eu falo para tudo que é bom para mim, eu tenho a obrigação de levar para o meu próximo. Eu não posso guardar para mim. Se Jesus, ele trouxe a palavra palavra não, o exemplo de vida, de compartilhamento de ideias boas, de transformação da humanidade para um bem comum, que é ao viver todo mundo sob a legislação do novo mandamento de Jesus.
O que a gente tem a dizer sobre isso? É a gente pegar como vestir a carapuça e sair seguindo, ensinando todo mundo, passar, né? Passar adiante aquilo que você aprende de melhor. Então, tudo que é de bom a gente tem que passar para frente. Então, é isso. Desculpa tomar o tempo aí. Obrigado pela oportunidade de falar. Tá bom? Viva Jesus. Deus abençoe a todo mundo. Você está tão distante aí. Até eu estava comentando, eu estava no posto, fazendo um comentário, tá no posto de gasolina agora há pouco, abastecendo o carro. Aí o rapaz que estava abastecendo estava conversando com ele, né? Eu falei assim, você acredita que Rafael, ele foi gente boa, que tô com problema no tanque, tá vazando um pouquinho de gasolina. Ele falou, ó, faz assim, assim, assado. Ele fez certinho, deixou vazar a gasolina do carro. Eu falei, todo o Rafael que eu conheço é gente boa. Aí eu comecei, nossa, eu conheço o Rafael Nora, tá em Brasília. Todo Rafael, não conheço nenhum Rafael. Então, tudo é gente boa. E o nome dele era Rafael. Fica aqui, ó. Obrigado. Agradecemos. Deus está presente. Viva Jesus. E esperamos fazer jus à fama, então, irmão Cláudio. Muito bem. É isso aí, né, irmão Cláudio? Às vezes, gente, parece assim, nossa, mas parece ser repetitivo, mas não é. Certas coisas a gente precisa ir mudando. Como diz aí os coaches da vida, né, irmão Cláudio? Tem que mudar o mindset nosso, né? A gente tem que procurar mudar, né, a percepção nossa dessas coisas. E as questões espirituais, muito mais. Se materialmente, hoje, se dá muito mais valor ao intelecto do que ao serviço puramente físico, não é? Hoje, né, hoje em dia, no mercado de trabalho, por exemplo, se dá muito mais valor ao conhecimento, ao know-how que você tem sobre certas coisas do que o esforço físico em si, né? Então, se a humanidade... E aqui não vou entrar no campo se é certo ou se é errado, tá, gente? É só para a gente entender, né? Só para a gente ter uma visão. Se materialmente nós caminhamos para isso, imagina a nossa vida espiritual. A gente precisa crescer realmente. A gente precisa, de alguma maneira, expandir. Veja, e uma coisa interessante, né? O irmão Cláudio comentou aí, né? Uma coisa, gente, é aumentar. Outra coisa é crescer. Aumentar, você pode colocar lá um tanto de fermento no bolo e o bolo vai aumentar. Mas crescer significa você multiplicar, né? Você, né, usar da sinergia das coisas, né? E o que era 1 vira 2, o que é 2 vira 3, o que é 3 vira 4. Ou seja, é esse mote que Jesus nos coloca a partir da fé realizante. Aumentar por aumentar, a gente pode aumentar e diminuir. Você pode pegar um balão e colocá-lo ali num compressor e ele vai encher muito rápido, ele vai aumentar de tamanho. E aí ele pode murchar ou ele pode estourar. Né? Então o que Jesus espera de nós é esse crescimento. Sim, irmão Cláudio, fica à vontade. Que você falou sobre o mercado de trabalho, as pessoas elas são contratadas no mercado de trabalho pelo profissional que ele é e elas são dispensadas pela formatação dos sentimentos dela, pelas atitudes. Então, você vê que falta o quê? Ter Jesus no coração, porque as pessoas, elas contratou pelo profissional. É um profissional de extrema qualidade, mas são demitidas pela mentalidade que elas têm. E hoje, nada mais do que normal as pessoas acham, muitas acham que não, mas nada mais do que você falar o que é o óbvio. Tudo que é óbvio, você tem que falar. Por mais, Jesus está chegando. Mas é óbvio, mas tem que ser dito, independente de qualquer coisa, você tem que falar. Entendeu? A espiritualidade existe. Não, eu sei que as pessoas falam assim, não, existe a vida após a morte, existe a continuidade, mas muita gente já sabe. Mas você tem que sempre estar fazendo, como você falou, a repetição, o ato repetitivo, que é o treinamento até da nossa mente, ele faz com que a gente aprenda cada vez mais. Você quebre barreiras e transforme, sempre para o bem, né? Quebrar barreiras para o bem e transformar, guiado pela espiritualidade, Dr. Bezerra de Menezes, Anjo da Guarda, Jesus e todos que estão aí prontamente a estar nos auxiliando. Mas obrigado mais uma vez. Viva Jesus. Viva Jesus. Não, aqui é uma tribuna aberta, gente. Né? Vamos aprender juntos. E
Irmão Paiva, né, que repete sempre essa frase de Napoleão Bonaparte, né? A melhor figura de retórica é a repetição. Então é isso aí, né? É Jesus falando há quanto tempo para nós? Se a gente parar para pensar nisso, né, irmão Cláudio? Jesus falou do seu novo mandamento há mais de 2024 anos, podemos colocar assim. Só agora a gente está entendendo, né? 70 anos, né? 65 anos atrás, o irmão Zaru conseguiu proclamar, porque é aí que a humanidade começou a entender. Então a gente precisa realmente, né? Como diz o Antônio Carlos Nora, conhecido como meu pai, ele fala, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que salva. Então, que a gente possa, né? Ser esses trombeteiros, né? Da boa vontade. Obrigado, irmão Cláudio. Fique à vontade se quiser trazer mais alguma consideração, tá? Vamos lá para Taubaté, falar com a irmã Anália, que está aqui com a gente. Quer comentar um pouquinho, minha querida irmã? A Anália que está, né, conhecendo cada vez mais a religião divina. Um prazer conhecê-la. E agora o irmão César Lucena, né, dando todo o apoio. E aí, irmã Anália, como é que a senhora está? Tudo bem, irmão. Na luta. Na luta. Na luta, um dia após o outro. É isso aí. E com muita fé. Muita fé. Sempre, cada vez mais. Eu só gosto de ouvir aí o pessoal falar. Tá certo. Não vou falar, não, irmão. Tá certo, meu irmão. Ó, um beijo no seu coração, tá bom? Gente, eu vou, né? Na irmã aqui, todos, é claro, estão sempre aqui nas nossas orações. Os nomes estão lá no livro de prece do Templo da Boa Vontade, né? Então a gente coloca os nomes lá de todo mundo, dos nossos entes queridos, e é isso aí. A gente vai se fortalecendo, e eu fico muito feliz de ver sempre a senhora aqui segunda-feira, né? Porque é isso, né? É o alimento da nossa fé diária, né? Só a gente sabe, né, irmã Anália, o que a gente enfrenta, né? Só a gente sabe. A irmã Anália me ensinou um ensinamento muito importante, gente, né? A gente acha que a gente ajuda, mas a gente é ajudado, né? A irmã Anália ensinou que a vida, né, conforme a gente olha, e a nossa percepção muitas vezes é errada das coisas. E a gente precisa realmente ter um olhar de humildade para entender o que cada um passa. E respeitar, né, irmã Nari? E respeitar o que está se passando, né? Então, eu agradeço a senhora, irmã, por ter me ensinado esse ensinamento que a gente aprende, viu? Também, né? Nesses nossos encontros aqui, que não são os primeiros, né, gente? Pela lei divina, né, de estarmos aqui outras vezes, já nos encontramos aqui, em outras situações, em outros momentos, mas a amizade ficou, né, por isso que estamos aqui, por isso que a gente, né, irmã Nália, parece que a gente se conhece há tanto tempo, né? Foi incrível. Então tá, né, irmão? Muito grata a Deus, nossa, por esse encontro nosso. Amém. Um beijão aí para todo mundo aí, tá? Muito bem, vamos lá então para Jundiaí, falar com a mamãe da Maria Isabel ou com o papai da Maria Isabel. Ó, daqui a 20 e poucos dias, 21 dias, 22 dias, tá quase, hein? Tá quase. Daqui uns tempos, gente, a gente vai estar aqui na nossa reunião, vai estar aquele chorinho, sabe? A irmã Deise vai abrir a câmera, vai estar lá. Meus amigos, tudo bem com vocês? Deus está presente. Sejam bem-vindos. Se quiserem trazer aí algum comentário, fiquem à vontade. E caridade é isso que o Cristo está fazendo na nossa vida hoje, né, Rafa? Trazendo esses soldadinhos de Deus para a nossa família, né? A gente tá assim explodindo de felicidade. E vamos ver, o médico tá pensando em trazer ela semana que vem já. Então, vamos ver, estamos esperando. Vocês estavam falando aí, e eu gosto muito daquela parte do Novo Mandamento de Jesus, onde ele fala que não fostes vós que me escolhestes, né? Fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos. Né? Então, a gente às vezes pensa que a gente é autossuficiente, né? Em certas situações, né? Não, eu mato no peito e chuto para gol.
E se não for pela força espiritual que o Cristo traz para a gente, né? Se não for por esses ensinamentos, que seria de nós, né, Rafa? Que seria da gente se a gente não tivesse essas ferramentas que a gente vem aprendendo, né? E como o irmão Cláudio falou, a gente tem tantas oportunidades aí de levar esses ensinamentos para as pessoas, né, que nos rodeiam, que nos cercam, né, através da revista Jesus está Chegando, dos livros do irmão Paiva, que tanto ajudam, né, que são esclarecedores, até a Boa Vontade Play, né, para baixar no celular, tem tanto conteúdo bom ali, né, para que as pessoas conheçam. E é muito importante a gente estar nessa sintonia, nesse trabalho, né, redentor da religião divina. Então, assim, a gente tenta fazer a nossa parte. Às vezes a gente quer fazer algo extraordinário, grandioso, mas às vezes uma palavra ou até um abraço, quando você não sabe o que falar, você já transmite ali o amor do Cristo para a pessoa, né? Um conforto, né? Às vezes não precisa nem de palavras, um olhar seu de carinho, né? Um abraço caloroso, né? Já responde por 1000 palavras, né? Então, a gente só tem a agradecer por todo esse conhecimento, por tudo isso que essa religião divina nos proporciona, e que a gente possa, né, através desses ensinamentos, levar esses ensinamentos para essas pessoas que nos cercam, né? Que a gente possa ser a luz que o Cristo espera nesse mundo onde existe tanta dificuldade, tanta maldade ainda, que a nossa luz possa brilhar, né? Perto daqueles que nos rodeiam. Então, esse é o nosso desejo, colocar esses ensinamentos em práticas para que a nossa luz se expanda. Muito bem, mamãe da Maria Isabel. Isso aí, parabéns. É a gente conseguir, né, fazer com que não só a fé nos ajude, né, mas que ajude aqueles que nós amamos. É isso. Né? Se tem alguma coisa que a gente pode fazer nessa vida em abundância, é ajudar, gente. Se tem alguma coisa que você pode fazer sem ficar pensando, se era que tá bom ou não, é ajudar, é fazer o bem, é a caridade, né? Retoma aqui a palavra de Paulo Apóstolo, novamente, né? Numa de suas epístolas, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem. Então faça, né? Eu não tenho propósito na minha vida, faça o bem. Eu não sei que faculdade eu vou fazer, faça o bem. Mas eu não sei se eu quero ter filhos, se eu não quero ter filhos, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu não. Eu faço o bem, meu irmão. Eu faço o bem, minha irmã. E tudo isso vai ser respondido na sua alma. Né? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Será que eu caso? Será que eu faço faculdade disso? Será que eu largo a faculdade disso? Será que não sei o quê? Será que eu mudo de casa? Né? E fica enchendo a vida de questões vazias. Né? Não são importantes? São importantes, mas a gente já aprendeu que quando a gente busca primeiro as coisas materiais, o espiritual fica para trás. E aí a gente nada vai ser acrescentado. Então são coisas vazias, dúvidas vazias. E aí a gente, quando chega num determinado momento da nossa vida, a gente vê que nós somos vazios, ocos, né? A gente não fez nada, não aproveitou nada, né? Tudo que viu e percebeu, né, ficou ali na sensação da falsidade. A gente não sabe se os amigos são verdadeiros, se estão com a gente porque não gostam de nós ou porque tem algum tipo de interesse, e a gente vive uma vida vazia. Então, faça o bem. Vai lá, faça o bem, seja voluntário, participe. Convidamos aqui, né? Todo mundo aqui fez seu convite para a religião divina, mas seja voluntário. E aí você vai preencher de verdade a sua vida e vai ter um legado de verdade e alguma coisa para entregar do outro lado da vida, né? Muito bem, gente. Obrigado aí mais uma vez. Irmão Livre, se quiser também comentar aí, tá? Irmão Livre é sempre aqui com a gente. Fique à vontade. Gente, nós vamos concluindo aqui a nossa reunião. Daqui a pouco tem a palavra do irmão Paiva, né? Para quem ainda não acompanhou a sua reunião lá. Quem puder ir abrindo aí a sua câmera, fique à vontade. Eu só quero divulgar 2 coisinhas aqui muito rápidos para vocês. Sei que todos já sabem, mas a gente vai compartilhando, né? A primeira delas, tá, pessoal? Que nós voltamos, né, com a nossa Tarde Fraterna Digital, agora em parceria, né, Brasília e São José dos Campos. Ontem tivemos, né, a nossa edição
E a próxima edição, agora em outubro, gente, vai ser dia 13, tá? Então, o nosso convite é o quê? Né, conversava ontem com o irmão César, né? Olha, né, participe, ajude a vender lá as cartelinhas, convide os amigos, né? Ontem, para quem participou, né, quem pôde participar ao vivo, foi uma tarde bem agradável, né? A gente dá boas risadas, porque falar de coisas espirituais não significa ser, né? Assim, aquela coisa toda solene, solene, né? E sem graça. Não, nós pudemos nos divertir fazendo caridade, tá? Então, você já está sabendo aí a data, tá? Inclusive, os prêmios desta tarde fraterna serão oferecidos aqui, né, por Brasília. Então, a gente vai vendo se consegue aí alguns prêmios bem especiais, né? Um kit Brasília, né, com alguns cristais, de repente, enfim, né? A gente vai ver o que a gente pode fazer. Então, você já fica convidado aí para participar da nossa próxima tarde fraterna digital, que vai ser no dia 13 de outubro. O outro convite é o que todos já sabem, né, da nossa campanha Amigos do TBV, tá? O nosso pedido é o quê? Que você, na sua comunidade, participe, tá? Mas se você quiser participar ainda mais e concorrer aos quadros lá do Kelvin, aí você pode participar com a gente, né? E concorrer àqueles quadros que são belíssimos, né? A gente pôde mostrar aqui outras vezes. E qualidade do quadro, a gente pode perguntar aqui para o casal Deise e Rafael, né? Que no ano passado arremataram o quadro, e o quadro é belíssimo, né? É lindo, lindo mesmo. O Kelvin, ele é um artista fenomenal e um artista legionário, né? Então, ele expressa a alma legionária. Então, você primeiro colabore com a sua comunidade, tá bom? Ah, mas eu quero ganhar os quadros. Então, aí você colabora com a gente, porque não queremos interferir, né? E nem queremos atrapalhar. Somos aqui, né, uma grande família e falamos aqui tranquilamente, porque, né, entendemos que todos estão buscando, né, ajudar o Templo da Boa Vontade. A gente teve, né, essa ação, né, de conseguir os quadros, então você ajuda a sua comunidade primeiramente e depois, não, eu quero concorrer lá ao quadro, Rafael. Então, aí você pode ajudar diretamente aqui e vai concorrer e pode tentar arrematar aquele outro quadro que é belíssimo, que a gente viu aí nas nossas últimas reuniões, tá bom? Será que eu consigo achar ele aqui? Só para a gente encerrar rapidinho, deixa eu ver aqui. Que às vezes fala, mas qual quadro que é, Rafael? A gente mostra aqui, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, para não perder muito tempo. É que é tanta informação. Cadê? Eu tive que fazer uma limpa no computador e eu perdi bastante coisa, mas algumas coisas eu consegui salvar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Acho que achei. Aqui. Vem para cá. Vem para cá. Ah, perdi de novo. Ah, não, tá aqui. Ah, tá. Eu apaguei o vídeo. Que beleza, hein? Mas, enfim, acho que todo mundo já pôde ver, né? Os quadros lá. Então, a gente conta aí com a participação de todos, certo? Vamos lá? Quem pode abrir aí a sua câmera para a gente fazer aquela foto bonita? Deixar registrado aqui no Skype. Aí, Manalha, vamos lá. Muito bem, irmão Cláudio. Inclusive, gente, o irmão Cláudio está trabalhando aí com a seguradora Luve. É assim, né, irmão Cláudio, que pronuncia? Luve ou Love? E fechou o microfone. Abriu. Eu apertei sem querer ali. É Love, seguradora Love. Quem estiver precisando aí, é só falar comigo. É amor, caridade. Tem a ver com... É porque ela traz muitos benefícios que ajudam aí todo mundo aí de forma totalmente exponencial, então, e já usa até Love em uma Insurtech. Aí o nome já faz alusão a isso também, até bem disruptiva a informação que acontece lá, porque o pessoal passa muito a palavra de Deus também, muito interessante. Legal. Eles procuram fazer, é apenas um caminho, fala que a seguradora é apenas um instrumento para levar a mensagem que eles também querem levar, que é a mensagem de Deus. Isso é fundamental.
E quem se interessar, pode procurar o irmão Cláudio, né? A seguradora é bem versátil, né? Só falar com o irmão Cláudio, aí é um serviço que a gente apoia aí, com certeza. Certo? Vamos lá, então? 1, 2, 3, Jesus! Aí, muito bem. Gente, muito obrigado. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. E Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. As nossas palmas a Jesus. Valeu, gente. Beijo no coração de todos. Boa semana. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Boa noite a todos.